Bom dia, como é que você vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os povos africanos. Aquilo que conhecemos sobre a história da África é, em boa parte, o que nos chegou através da oralidade. Foi transmitido esse conhecimento através da palavra falada, através das gerações durante séculos, mantendo assim histórias e lendas desses povos africanos. Os principais responsáveis por essa transmissão de conhecimento são os griots. Eles contam lendas, histórias, preservam a memória dos povos africanos. As fontes escritas mais antigas que temos sobre o continente africano e seus povos são dos viajantes árabes, o Ibn Battuta e o Ibn Khaldun, que circularam pela região no século XIV. A partir do século XV temos relatos dos viajantes europeus, mas já com a lógica da expansão ultramarina, né? Assim, a Europa queria aumentar o comércio entre a África e a Europa. Como já vimos, os árabes haviam se expandido para fora da Península Arábica, chegando a conquistar partes do norte da África. Com essa expansão, o islamismo se espalhou pelo continente africano, disseminando a religião islâmica nas regiões do Sahel e da região subsaariana, especialmente os territórios mais próximos aqui da Península Arábica, né? E outros territórios foram lentamente também sofrendo influência, né? Apesar da influência ser lenta, ela causou forte impacto nessas sociedades. Um dos reinos que nós vamos falar agora é o reino de Gana. O Gana ficava aqui na região do Sahel, né? E abrigava diversos reinos. Um dos mais influentes foi o de Gana. Formado a partir do século IV, com a união de várias vilas, vilarejos e povos instalados na região. Gana era um agrupamento de aldeias, eles se ligavam a um rei, e esse rei era conhecido como um Gana, né? O prestígio e o poder desse rei estavam apoiados na quantidade de pessoas que ele tinha sob seu controle, e assim ele pagava impostos e fornecia funcionários, soldados, lavradores para a manutenção dos domínios. Muitas vezes esse Gana se casava com muitas mulheres, de aldeias diferentes, né? Assim ele tinha o objetivo de ir estendendo a influência dele junto à população dessas regiões, ia se ligando por parentesco, né? Outra maneira que ele tinha de expandir as terras era invadindo os territórios vizinhos, e aí dominava esses outros povos, né? Essa prática ela era mais fácil, na razão que eles tinham desenvolvido técnicas de metalurgia, né? Então eles conheciam o ferro, por exemplo, ao contrário das outras que só usavam ossos e pedras. Um dos recursos que era abundante em Gana era o ouro, né? E esse metal chamou a atenção dos viajantes europeus que foram chegando. Alguns deles escreveram que os escudos e as espadas dos soldados, além das pulseiras e dos colares dos reis, tinham adornos de ouro. O reino de Gana tinha duas capitais, né? Kombi Salé e Gaba. Segundo os arqueólogos, Kombi Salé era uma rica cidade de mercadores muçulmanos que chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Então é isso. O ouro, a rede de comércio e uma administração eficiente com a coleta dos impostos e tributos que a população pagava garantiu o crescimento e a sobrevivência desse reino em torno de 6 séculos. Kombi Salé foi invadida pelos árabes no século XII, né? E depois ainda foi absorvido por um outro império que foi o reino de Mali. Então, Mali. Com a desagregação de Gana, houve um período de desordem na região, né, durante o qual os clãs das aldeias eles deixaram de seguir um poder, então ficaram todos fragmentados. E aí, segundo esses relatos orais, né, que foram passados pelos griots, né, do povo Mandiga, em torno de 1200, 1230, um dos líderes desse clã, o Sudiata Keita, conseguiu vencer os grupos vizinhos e estabelecer um comando único. Então os antigos chefes continuaram a exercer o governo local, mas cederam o título de Mansa, que é o rei, né, ao guerreiro que os comandava, o Sundiata Keita. Era o início do reino de Mali. Então, muitos acreditavam que o rei tinha poderes divinos, como interferir favoravelmente nas colheitas, no clima, na terra e na fertilidade das mulheres.
o reino de Mali conquistou o reino de Gana, né, como já foi falado, e controlou suas reservas de ouro e as rotas ali do comércio do Sahel. E também foi estendendo os domínios para o leste, ao longo do rio Níger. E para o oeste até o Oceano Atlântico. O controle que eles tinham ali mantinham diferentes formas de organização política. Então, no seu interior tinham pequenos reinos, cidades-estados e aldeias administradas por conselhos de anciões. Então era bem diferente, assim, cada um tinha uma forma de administrar diferente do outro, né? E isso, de certa forma, causava uma fragilidade na unidade desse reino, né? Porque cada um fazia aquilo que queria. E também dependia da aceitação do Mansa, né? Os governos locais precisavam aceitar o Mansa. Então, por volta de 1337, alguns grupos que faziam parte do reino começaram a desobedecer a autoridade central do Mansa. Somando as disputas internas de poder, foi enfraquecendo o reino de Mali, daí e acabou desaparecendo nos séculos XV e XVI, mais ou menos. Tá? Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. E vocês vão precisar fazer atividade. A atividade dessa semana vai ser uma pesquisa, tá? Tem as orientações no documento. Qualquer dúvida, então me procure. A gente se fala no nosso encontro quinzenal, ok? Abraço.